Olha, pessoal, eu nunca imaginei fazer um vídeo desse que eu estou fazendo hoje. Eu vou falar pouco. Assista ao vídeo aí, esse vídeo até o final, que a história está se repetindo. Na história da humanidade, não é a primeira vez que a história se repete. Peço a vocês que vejam esse vídeo, que esse vídeo tem a intenção de ficar registrado. É um registro que eu estou aqui fazendo. Na minha concepção, é o vídeo mais importante que eu estou fazendo na minha vida. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não tem medo de usar meios militares para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. E colocou uma possibilidade de se, diante desse cenário, o Trump se envolver militarmente. Eu sei, muita gente está falando, é bravata. Mas vamos entender a notícia, da onde que vem isso e possíveis consequências, porque é uma fala oficial da Casa Branca do presidente Trump. Miqueias, explica pra gente o que está acontecendo aí nesse cenário. A impressão que a gente tem é que nós estamos hoje vivendo um cenário muito próximo ao que foi 1964, onde os militares acabaram tomando o poder no Brasil. Por que eu digo que esse cenário ele se parece? Porque o que nós tínhamos era uma guinada do Brasil para o eixo comunista à época, o presidente sendo acusado de ser um cara aliado ao lado comunista, à União Soviética, aquela coisa toda, e os Estados Unidos haviam posicionado navios nas costas brasileiras, ao longo do nosso litoral, aguardando o seguinte movimento: se os militares brasileiros não tomassem o poder, os americanos entrariam para impor a democracia. E hoje nós estamos vendo declarações americanas muito similares a isso. Embora, logo após essa declaração, a Caroline Leavitt, ela disse o seguinte: no entanto, até agora não há nenhuma ação adicional contra o governo brasileiro. Mas, para quem sabe ler, um pingo é letra. Ela deixou o recado: olha, todas as cartas estão na mesa. Tanto questões econômicas, como nós já estamos fazendo, quanto até mesmo questões militares. E isso aí fica uma provocação, e nós temos visto já alguma movimentação que está gerando um certo desconforto no exército brasileiro, uma vez que o exército americano, que era tradicionalmente um parceiro em atividades militares, está abandonando aqueles treinamentos em conjunto com o Brasil. Nós vemos aí alguns contratos de armamentos, alguns contratos de tecnologia militar que estão correndo o risco de terem aí desacordos com o governo americano por conta disso tudo que está acontecendo. Então, a gente pode ventilar 3 hipóteses sobre essa declaração. A primeira, algo no modelo de 1964, onde os militares americanos estão dando um recado para os militares brasileiros: ou vocês retomam a democracia, ou nós vamos impor a democracia ao seu país. Uma segunda hipótese também pode ser uma coisa mais sutil, a exemplo do que aconteceu na própria Venezuela, quando os militares americanos adentraram a Venezuela e tomaram os opositores que estavam refugiados na embaixada argentina dentro da Venezuela, sem que ninguém visse. Então existe essa hipótese, alguns falam sobre isso, e inclusive foi um dos motivos que motivou o Alexandre de Moraes, junto com a PGR, determinar um aumento da vigilância em frente à casa do Bolsonaro, em frente ao condomínio do Bolsonaro, por esse risco de fuga, porque alguns ventilam essa hipótese que os Estados Unidos poderiam tentar resgatar Bolsonaro antes que ele fosse preso, ou ainda alguns outros mais temerosos, que acreditam um pouco mais ainda no caos. Alguns acreditam que, da Venezuela, o próximo passo seria adentrar o território brasileiro para reimpor a democracia por aqui. E tudo isso gera uma séria preocupação, porque por mais que alguns digam que é bravata, o Trump nunca faria isso, porque o cenário internacional não permite, na verdade, o que nós vemos é o seguinte: os militares brasileiros, existe uma tendência, considerando que toda a conversa que houve ali do Bolsonaro ter procurado os oficiais das Forças Armadas, os comandantes, das Forças Armadas, para verificar essa possibilidade de uma intervenção federal, do que alguns consideram golpe. Nós vemos que, dentre as anotações, dentre tudo que foi falado, o tempo todo se repercute a questão do apoio internacional. Como que a União Europeia, como que os Estados Unidos veriam uma intervenção?
como que outros países entenderiam a anulação das eleições. Agora, por outro lado, se nós temos o presidente Donald Trump começando a apoiar a ideia de que o nosso processo democrático está falido, uma intervenção militar encontraria respaldo junto à diplomacia americana e, consequentemente, junto à diplomacia europeia. Portanto, teríamos um cenário favorável, sim, a um golpe militar. Isso seria bom para o Brasil? Muito difícil dizer. Até porque, eu repito, já falei isso 1000 vezes, em um golpe militar não há espaço para diálogo. Por mais que alguns vão achar isso muito bom, é importante lembrar que um golpe militar vai fazer com que o cara que hoje estava no Twitter falando que já sofre perseguição, que durante o governo Bolsonaro estava se matando todo mundo, estava tendo isso, sendo aquilo outro, esse cara vai sair do Twitter e vai para as ruas, pegarem armas, se mobilizar para atacar os militares, se mobilizar para atacar de fato as instituições. E ainda abre cenário para que a guerrilha que já existe no Rio de Janeiro, na Bahia, no Ceará, em outros estados, dos narcotraficantes, seja utilizado por movimentos políticos, assim como as Farc são utilizadas na Colômbia, para criar uma guerra civil dentro do Brasil. Então, eu não considero que uma intervenção militar seja algo interessante para o Brasil hoje. As consequências serão severas, as consequências serão dramáticas, mas, eu repito, o cenário que está se construindo, principalmente pela intervenção americana ao falar sobre esse tipo de coisa, cria uma brecha para, de fato, nós podermos ver aí acontecer uma intervenção militar, uma atuação dos militares contra o Supremo Tribunal Federal, contra o governo que está aí eleito. Novamente, estou dizendo que isso é para acontecer? Não, eu estou dizendo que se avaliarmos a história, nós estamos vivendo novamente o que vivemos lá atrás. Percebam que o governo Donald Trump não quer liberar os vistos para a diplomacia brasileira participar das reuniões da ONU nos Estados Unidos. Por dizer o quê? O Brasil se tornou um país muito comunista. Não estamos felizes com o Brasil. Meu amigo, a China pode ir para lá se quiser. Representantes da Rússia podem ir para lá se quiserem participar da cúpula da ONU nos Estados Unidos. Mas o Brasil está sendo impedido. Percebam o nível de gravidade que isso dá no cenário diplomático internacional. Como que o Donald Trump está querendo vender o Brasil para o mundo? Ao dizer que o Brasil, eu não sei se deve participar das reuniões da ONU dentro do território americano, porque são um país extremamente à esquerda, que a democracia lá não funciona. Esse recado internacionalmente tem um peso muito severo, principalmente quando nós consideramos, por exemplo, a participação do jornalista Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald é um jornalista que foi perseguido, dá para dizer que foi perseguido sim pelo governo Bolsonaro, que o próprio Bolsonaro falou que se o Glenn Greenwald viesse para cá, poderia tomar uma cana aqui. Mas esse mesmo jornalista fala que o processo que pode resultar na prisão do Jair Bolsonaro é um processo antidemocrático, que as nossas instituições estão fraturadas. Olha, nós estamos falando do cara que participou do Wikileaks junto com o Edward Snowden, que vazou documentos da CIA, do FBI, falando sobre monitoramento do governo americano sobre seus próprios cidadãos. Um cara que era casado com um membro do PSOL no Brasil. E esse mesmo cara está dizendo que Bolsonaro está sendo vítima de perseguição pelo judiciário brasileiro. Percebam que nós não temos só o presidente Donald Trump, que é à direita, falando que aqui a democracia não existe. Nós temos pessoas de outros espectros políticos, como o Glenn Greenwald, falando que o Brasil está vivendo uma ditadura da toga. E isso, a fala desse repórter tem um peso fenomenal perante a ONU, perante outros órgãos internacionais. Portanto, há sim um cenário para que o Brasil deixe de ser reconhecido como um país democrático, de forma que intervenções militares internas e intervenções militares externas encontrem respaldo e validação. Isso será bom? Não acho que será bom. Mas, infelizmente, a história está por se repetir. E aí, pessoal? O que é que acharam desse vídeo? Faça aí o comentário, se inscreva no canal,
dê um like aí nesse vídeo, repasse para os seus amigos, converse com seus amigos, aonde puder, sobre a temática. Tá aí esse vídeo, repasse. Não vamos deixar essa informação sem ficar distribuída. Um abraço, muito grato a todos, que Deus abençoe nosso Brasil.